descreveria a área de engenharia de dados? A área de engenharia de dados, basicamente, a gente faz extrações de diferentes tipos de dados, de diferentes fontes de dados, e faz uma limpeza, uma transformação desses dados para a gente prover esses dados para alguém. Esse alguém pode ser uma pessoa, um cientista de dados, por exemplo, pode ser um departamento específico. Então, e daí, qual que é a função daí, nesse caso, do cientista de dados? Ele extrai desses dados que o engenheiro de dados preparou, já deixou pronto para o consumo, ele extrai valor, extrai um insight, um conhecimento desses dados. Então, eu gosto de trazer esses conhecimentos teóricos para o cotidiano, para as pessoas entenderem bem, né? Então, vamos pegar um exemplo. Eu acordei e eu não preparei meu café da manhã, não estava pronto para isso. Eu vou lá no meu aplicativo, vou pedir uma comida. Por trás daquele aplicativo, tem uma equipe inteira de dados que foi responsável por disponibilizar esses dados. Porque se você for pensar, tem dados de imagem, tem dados de texto, quando a pessoa vai entregar, tem os dados do GPS. Então, como que esses dados foram combinados ali? Como que eles estão disponíveis para o aplicativo acessar? Então, tem todo um cuidado por trás de ter uma resposta rápida por aquele aplicativo que a equipe de dados foi responsável. E mais ainda, o que é importante? Todo esse dado coletado. O Gustavo fez uma compra de um pão, de um leite. O que é feito depois? Um estudo em cima disso. O cientista de dados pega todos esses dados e consegue aplicar, por exemplo, em algoritmos de machine learning e sugerir recomendações para as pessoas. Não só para você, mas por pessoas que têm perfil parecido com você. Então, por que eu gosto de trazer para o cotidiano? A gente gera e consome dados o tempo todo, cada vez mais, né? Qualquer dispositivo que a gente usa está gerando dados ou está consumindo dados. Então, esse é um exemplo do dia a dia. Aí vamos supor, beleza, chegou minha comida, enquanto isso foram as redes sociais, né? O que redes sociais tem? Tem tipos de dados diferentes, fotos, vídeos, textos, você pode curtir, você pode gerar dados que você está comentando, você está gerando dados, em algum lugar vai ser armazenada essa informação. E pensa que são milhões de usuários ao mesmo tempo consumindo. Então, tem que ter uma equipe responsável por trás ali e consegue administrar esses dados e deixar ele pronto para uso de uma forma rápida. Então, o engenheiro de dados consegue deixar esses dados, ele consegue coletar esses dados que foram gerados, transformar, e o cientista de dados consegue trabalhar esses dados para gerar o valor. É isso que a gente chama de gerar o valor. Não adianta você só ter seus dados. Eu percebo isso muito no dia de hoje, que algumas empresas que estão virando data-driven, que a gente fala, que são orientadas a dados, a empresa recolhe muito dado e acaba não sabendo o que fazer com ele. Então, existe a importância também do cientista de dados de saber qual o valor que eu vou extrair desses dados. Tem que ter também um engenheiro de dados para fazer uma governança, como que eu vou armazenar esses dados de forma eficiente. Tem dados que, por exemplo, é de relacionamento. Eu conheço o Piva conhece outra pessoa, eu vou indicar. Então, tem banco de dados específico, de grafos, tem casos que armazenar um documento, também é outro tipo de tecnologia. Então, existe toda essa equipe por trás desses aplicativos, e eu estou trazendo os mais famosos, que é do nosso dia a dia, mas pensa que no mundo corporativo, a gente consegue fazer, por exemplo, gerar um score para a gente fornecer para uma empresa para saber se ela pode dar um crédito para aquele cliente. O aplicativo que a gente chama o carro para vir buscar a gente também. Também tem toda a parte de inteligência artificial ali para saber onde que estão os carros, qual a melhor rota, qual vai ser recomendado para você. Atrás de tudo isso tem uma equipe grande, multidisciplinar, de dados. Então, existe o engenheiro de dados, existe o arquiteto, existe o cientista de dados. Então, tem várias pessoas com funções diferentes e, às vezes, funções que se interligam. Então, às vezes, é até difícil de falar qual que é a divisão de uma tarefa para outra. Eu sou engenheiro de dados, mas eu sou um pouco cientista de dados e eu sou arquiteto também. Então, tem projeto que eu já entrei como arquiteto. Porque o conhecimento que a gente vai ter no decorrer do tempo nos permite fazer isso, né? É lógico que a gente precisa dedicar, a gente precisa ir atrás do conhecimento. Mas existe toda uma relação entre a equipe de dados ali com funções diferentes.